Você já imaginou se existisse um computador feito com células do cérebro humano, neurônios? Parece coisa de ficção científica, não é? Prepare-se. Hoje você vai conhecer o biocomputador, uma máquina viva que está mudando tudo o que sabemos sobre inteligência artificial e computação. O biocomputador é um sistema que usa células vivas, como os neurônios, para processar informações. Diferente dos computadores tradicionais, que usam transistores, esses dispositivos usam redes de neurônios cultivadas em laboratório. Sim, estamos falando de cérebros em miniatura, que estão conectados a uma máquina. Os pesquisadores cultivam organoides cerebrais, que são estruturas tridimensionais feitas de neurônios humanos, e os conectam a sensores e interfaces digitais. Esses cérebros cultivados em laboratório podem aprender, responder a estímulos e até conseguem jogar videogame. Isso mostra que eles têm capacidade de processamento e memória. A pesquisa científica dessa área começou com uma pergunta bastante instigante. O que aconteceria se cultivássemos neurônios em uma placa de Petri e tentássemos ensiná-lo a realizar alguma tarefa? Essa ideia foi colocada em prática pelos cientistas da startup Cortical Labs, da Austrália, que desenvolveram o chamado Dish Brain, uma estrutura neural cultivada em laboratório, cujo nome pode ser traduzido como cérebro de prato. Os pesquisadores utilizaram células-tronco pluripotentes humanas, um tipo de célula com capacidade de se transformar em qualquer outro tipo celular, incluindo os neurônios. Essas células foram cultivadas em placas especiais, contendo nutrientes que induzem a formação de neuroesferas, que são aglomerados celulares com potencial para se tornar tecido neural. Em seguida, essas neuroesferas foram inseridas em uma matriz tridimensional de gel, como o matrigel, que simula o ambiente físico e químico do cérebro em desenvolvimento. Com o passar do tempo, as células começaram a formar brotos neuroepiteliais, que se organizaram espontaneamente em estruturas semelhantes às regiões do cérebro humano. O mais impressionante é que os neurônios cultivados não apenas sobreviveram, mas também estabeleceram conexões entre si, formando uma rede neural funcional. Essa rede foi capaz de demonstrar atividade elétrica coordenada, revelando que os neurônios estavam se comunicando de forma semelhante ao que acontece em cérebros biológicos. Esses primeiros resultados vieram em 2022, e para testar a capacidade de processamento desse cérebro, os cientistas usaram um jogo clássico de videogame, o Pong. O jogo foi simplificado e os neurônios recebiam sinais elétricos que representavam a posição da bolinha. Se a bolinha estava mais para a esquerda, eles recebiam um tipo de sinal. Se estava mais para a direita, outro tipo de sinal. O resultado? Os neurônios, por tentativa e erro, começaram a aprender a mover a barra para rebater a bolinha. Eles se adaptaram automaticamente sem que houvesse um programa dizendo: se a bolinha estiver aqui, mova para lá. Foi um processo de aprendizado biológico puro. O que torna os biocomputadores tão promissores é a sua eficiência e capacidade de adaptação. Os neurônios humanos operam de forma extremamente econômica, utilizando apenas milésimos de watts para processar informações. Mas o verdadeiro diferencial está na estrutura dos neurônios. Enquanto a maioria dos chips de silício executam um único processamento linear, com 64 linhas de informação, cada neurônio pode se conectar com até outros 10.000 neurônios por meio de sinapses, formando redes altamente complexas, dinâmicas e interativas. Essa arquitetura biológica permite uma capacidade de aprendizado e reorganização que nenhum chip artificial consegue replicar. Essa nova tecnologia pode revolucionar áreas como medicina, inteligência artificial, neurociência e até a filosofia da mente. As redes neurais que estão por trás dos poderosos sistemas de inteligência artificial
que são executados atualmente são treinadas e executadas por uma grande quantidade de placas de vídeo com um consumo imenso de energia. As redes neurais físicas, criadas pelos biocomputadores, têm altíssima eficiência energética, são até milhões de vezes mais eficientes. Mas talvez o mais importante de tudo isso é que os biocomputadores podem ser usados para estudar doenças neurológicas, testar medicamentos e até entender melhor como funciona a cognição humana. É um cérebro humano real, vivo, que pode ser testado em vários tipos de estudos sem colocar a vida humana em risco. Essa tecnologia já chegou. A Cortical Labs já concluiu seu primeiro computador híbrido de células humanas e circuitos digitais. Ele já está à venda. Essa máquina, chamada de CL1, é comercializada pela empresa britânica BitBio e promete ser tão potente quanto os melhores computadores da atualidade. O baixo consumo de energia é uma das principais características desse computador híbrido. Cada unidade do CL1 consome cerca de 850 a 1000 watts. Isso é muito menos do que as dezenas de kilowatts utilizadas por centros de dados, que sustentam o trabalho das inteligências artificiais. O preço CL1 foi anunciado em $35 mil, sendo direcionado principalmente para laboratórios e instituições de pesquisa. Além da venda do hardware, a empresa também passou a oferecer um serviço de nuvem chamado Hardware as Service, isso é, biocomputação como serviço. Isso permite que pesquisadores acessem a tecnologia por um custo muito mais acessível, apenas $300 por semana. Na descrição do vídeo você encontra os links para a compra ou para acessar o serviço de nuvem desses computadores feitos com células do cérebro humano. Mas nem tudo são flores. Usar neurônios humanos levantam questões éticas profundas. Será que em algum momento, ao criar biocomputadores desse tipo, que são cada vez maiores e mais complexos, esses sistemas podem desenvolver algum tipo de consciência? E nesse caso, eles deveriam ser tratados como máquinas ou então como seres vivos? Olha só, por isso ninguém esperava. O futuro da computação e da inteligência artificial pode ser que não estejam mais nos processadores, mas sim nos neurônios. Estamos diante de uma revolução que pode mudar completamente o que conhecemos sobre ciência da computação, ética, o que é a consciência humana. O que você achou desse vídeo? Isso é uma grande revolução na tecnologia ou uma aberração? Deixe seus comentários. Para ver mais vídeos instigantes e intrigantes como esse, se inscreva no canal.